Ontem conversávamos em família sobre uma experiência, as nossas experiências da vida, né? E lembramos de uma fase da nossa vida, ou da minha vida em particular, que ficou bem lá para trás, e lembrávamos que lá atrás tínhamos tantos amigos numa determinada circunstância, e que aos poucos esses amigos foram mirrando, foi minguando e de repente sobrou alguns poucos que são aroeira, firmes. Aí a gente lembrava, eu falei, nossa, é igual café, né? A gente pega o grão lá na planta, que alguém plantou, e junta um tanto, aí você pega o grão madurinho, vai lá, bate ele, o povo que é da roça aí, se eu errar o processo, vocês me recordam aí. Mas a gente peneira ele, né? Joga ele para cima para tirar folha, para tirar galho e tudo mais, deixa só o grão, estende no terreiro, deixa secando, vai lá, mexe, vai, veste, chega de noite, cobre para não molhar, de novo, todo dia de novo, vai lá, esparrama e vai mexendo, tá seco, descasca ele, não é? Tira ele da casca para ficar só o grãozinho depois de estar seco. Depois disso ainda faz o quê? Torra, antes de moer, torra. Aí torra, deixa ele torradinho. Aí na hora de fazer, vai lá, moe, bota no coador, joga água quente em cima para tirar uma xicrinha de café. O ciclo é esse? Então, enfim. Todo um processo para chegar numa xicrinha de café, né? As amizades são assim. Num determinado momento temos inúmeros amigos e as circunstâncias vão girando, o mundo vai girando, coisas vão acontecendo, o processo vai rodando, até que vai se purificando e vai se sintetizando até chegarmos num bule de café, numa xicrinha, numa boa prosa. É isso que acontece. Isso que eu acabei de falar para vocês é uma parábola. É uma parábola. O que é uma parábola? É olharmos as coisas da vida normal, cotidiana, e entendermos que por detrás dela existe um mistério. São Mateus escreveu esse evangelho 50 anos depois de Cristo, mais ou menos. E São Mateus escreve para a comunidade judaica, que é uma comunidade que estava sofrendo uma pressão incrível. Foi alguns anos antes da destruição de Jerusalém. Uma pressão romana terrível, mártires um em cima do outro, gente morrendo, dando a vida por Jesus. E a memória de Cristo começava a ficar distante. Aí São Mateus começa a escrever aos judeus, recordando que Jesus é o Messias judeu, o Messias prometido, o Redentor, e ele começa a trazer para o povo, além da genealogia, da história judaica de Cristo, como que Cristo foi capaz de, sendo Deus, sendo Redentor, sendo o Messias, levar o seu povo à capacidade de encontrar a Deus na vida comum, na vida cotidiana. Domingo passado ouvimos a parábola do semeador, lembra? O semente que caía pelo caminho e tal, no final em terra boa. E hoje Jesus, de novo uma sequência, que é a sequência do mesmo evangelho, outras 3 parábolas. E temos outras parábolas ainda contadas, como a ovelha. Acho que esse micro. É assim mesmo? Sou eu não, né? Então tá bom. É porque eu sou sou especialista em dar fora. Aí, essa experiência de tantas outras parábolas, meus irmãos, que é um esforço de Jesus para ajudar o seu povo a entender
que por um lado, eles são o povo eleito, a raça escolhida por Deus para manifestar no mundo a sua glória, mas é um povo também fraco, cansado, cabeça dura, que erra, que dá bobeira, que faz escolhas erradas, que toma atitudes inadequadas, que chega ao ponto de crucificar o seu próprio Messias. E essa dualidade, essa luta interior que aconteceu com aquele povo, que aquele povo viveu, é a nossa luta. É a nossa luta. Hoje no Evangelho, na parábola do joio e do trigo, que é uma parábola muito conhecida, e já vem até com a própria explicação, a semana passada também Jesus explicou a parábola, essa do joio, Jesus explica, dá também essa compreensão numa perspectiva muito mais escatológica, ou seja, da redenção universal. Mas essa perspectiva de redenção universal que Jesus apresenta como explicação para a parábola, quem é o semeador, é o Filho do Homem, quem é a boa semente, são os homens de Deus, quem é a má semente, é o do encardido, quem que semeia mal é o diabo, e assim por diante, todo o julgamento final. Mas essa parábola, meus irmãos, ela também pode ser aplicada na realidade cotidiana nossa. Não só na perspectiva redentora, universal, mas na nossa luta pessoal. Ou seja, o terreno onde é semeado o joio e o trigo é também o nosso coração. Não é só o mundo, é o nosso mundo, é a nossa realidade, a nossa história. E aqui é importante entender que de cara, Deus só semeia a coisa boa. Isso aqui precisa ficar muito claro para nós. Porque nós, numa tentativa de autojustificativa, de compensação, de autovalidação das nossas más escolhas, a gente muitas vezes olha as coisas erradas e coloca na conta de Deus, quando na verdade são fruto das nossas escolhas, das nossas opções mal feitas. E é importante aqui que fique claro, Deus é bom. Deus é sempre bom, e sendo bom não pode dar outra coisa senão o bem a cada um de nós. Mas padre, como é que a gente explica as situações más? Tudo está na conta do diabo? Não. Como disse, nós também fazemos escolhas más. Deus coloca a primeira boa semente no nosso coração plantada é a nossa própria vida. A vida é o maior dom. Só que depois dessa vida temos o Espírito Santo que nos foi dado no batismo. Todas as virtudes, todas as graças. E junto dessa graça da vida, nós temos uma outra graça que supera, que é o dom da liberdade. A liberdade interior. A liberdade de consciência, a liberdade de escolha. Quando Deus criou o mundo e imprimiu no homem a sua imagem e semelhança, não quer dizer que Jesus tem um narizão grande igual ao meu, que é a minha imagem. Não, essa imagem física, ela é puramente indiferente. Nós estamos falando da imagem de Deus que é espiritual. O que é a imagem de Deus impressa em nós? A nossa capacidade, a nossa vontade livre e a nossa inteligência, a nossa capacidade de refletir, a nossa capacidade de pensar e de escolher as coisas certas. É aqui que nós nos assemelhamos a Deus, na nossa capacidade de conhecer, amar e escolher. E nesse processo nós deixamos muitas vezes que algumas sementes boas que Deus colocou no nosso coração caia por entre os dedos. Quanta graça nós já recebemos nessa vida. Santo Agostinho ficava assustado com isso, né? Eu tenho medo da graça que passa. Quando Deus me visita, me dá uma participação na sua divindade e eu preocupado com coisas banais,
né? Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte. Quando nós escolhemos a parte errada, a menor parte, e perdemos as boas sementes que Deus nos dá. Por outro lado, na nossa liberdade, nós também não só permitimos que o inimigo lance sementes ruins no nosso coração, como também nós mesmos. Quanta podridão nós jogamos no nosso, a partir do nosso olhar, a partir dos nossos ouvidos, a partir das nossas buscas, das nossas cabeçadas, e vamos permitindo com que a graça de Deus comece a dividir espaço com as desgraças que vão caindo no nosso coração, e ali cria-se um canteirinho complicado. Mas é interessante. Qual que é a atitude de Jesus? Calma. Calma. Não se desespere. Não se precipite. Por quê? Por que Deus permite o mal no mundo? Segundo São Francisco de Sales, Deus só permite o mal em uma alma na medida de que essa alma pode tirar um bem ainda maior. Esse é o mistério da permissão do mal no mundo. Porque o mal também é pedagógico. O mal também é educativo. Tem um provérbio chinês que diz que é na queda que a água ganha força. O mal, ele é mal, sempre mal. Contudo, nós sim podemos tirar ótimas experiências das nossas mancadas, dos nossos escorregões, das situações negativas que nos acontecem, do mal que nos fazem, das adversidades, das provações. Como diz o ditado, maré mansa não faz bom marujo. Maré mansa não faz bom marujo. Portanto, Deus, meus irmãos, permite sim uma série de dificuldades. Permite que também no nosso coração o joio e o trigo vão indo até certo ponto. Vão indo até certo ponto para que de fato, não porque o joio tem um valor em si, mas é uma forma de preservar o trigo. Porque muitas vezes a nossa tendência é jogar a água da banheira com o menino dentro fora. É isso que a gente quer, muitas vezes se deixar, é isso que a gente faz. E Deus faz, calma, vamos devagar, aprenda primeiro a lição. Amargue um pouquinho a dificuldade que você está. Deixa esse joio te mostrar como ele destrói o trigo plantado no seu coração. Aprenda com o joio também, com as dificuldades, com o mal, com as consequências do mal que tantas vezes nós fazemos. Meus irmãos, só o Espírito Santo pode nos dar essa sabedoria. É por isso que na segunda leitura, São Paulo vai insistir de que o Espírito Santo, orando em nós, nos dá a sabedoria necessária para nos unirmos a Deus. A própria palavra sabedoria, do livro da sabedoria que nós vimos, na primeira leitura, vem de sapore, a capacidade, saporire, em latim, é saborear, a capacidade de extrair o sabor das coisas, aquilo que está além do que vemos. Nós até vemos um prato bonito, depois que colocamos na boca, não o vemos mais, mas ali no paladar nós vamos extraindo o que há de melhor do que primeiro vemos. Que o Espírito Santo nos ajude, meus irmãos, a enxergar nas parábolas da nossa vida, nas voltas e voltas que a nossa vida dá, nas experiências cotidianas, nas situações do nosso dia a dia, naquelas mais extraordinárias, às mais corriqueiras, que por detrás de tudo isso Deus está.
que por detrás dessas experiências mais absurdas que possam parecer, tem um fio de ouro chamado Espírito Santo que vai unindo, costurando, amarrando, ordenando todas as coisas. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que tenhamos um coração dócil a exemplo do dela.